Boa noite a todos, dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Maracanã 1, Ceará 1, estreia do Ceará na temporada 2024, aqui conosco, professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Para iniciar as perguntas, o Horácio Neto, da CBN Povo. Opa. Tudo bem? Feliz ano novo, né? Não cheguei Obrigado, igualmente a todos aí. Feliz ano novo, Wagner. A pergunta que eu queria falar um pouquinho sobre o elenco do Ceará em relação ao do ano passado, né? Só 2 jogadores remanescentes. Essa escolha foi mais para observar os jogadores que acabaram de chegar, ou é uma ideia inicial que você já tem de 11 ideal? Por quê? Qual foi o motivo da escolha dos reforços praticamente todos entre os titulares? Boa noite a todos. É exatamente o início, né, de um novo processo. A gente entende que nós tínhamos que mudar um pouquinho a cara do time, mudar a maneira de jogar, um futebol um pouco mais leve, mais rápido e tal, que é o que eu sempre disse aqui para vocês, que é o que eu gosto de ver nas minhas equipes, né? Um jogo de transição muito forte. Nós enfrentamos um adversário que soube jogar, né? Que tem um pouco mais de tempo de treinamento e isso acabou, de certa forma, dificultando o jogo para o Ceará mais na segunda etapa, porque foi onde alguns atletas tiveram uma queda física. Mas a opção de entrar com 9 jogadores diferentes também se vai de encontro àquilo que era a nossa ideia de mudar, não radicalmente, mas de mudar a forma da equipe jogar, mudar o panorama, mudar a atmosfera. Eu acho que a torcida do Ceará esperava isso da gente e, na prática, só 2 atletas que iniciaram a partida estavam aqui jogando em 2023. Nós temos alguns outros que não participaram da partida, outros que entraram ao longo do jogo, enfim. Mas o mais importante é dizer que o Ceará ele mudou um pouco a cara. Hoje é uma equipe que põe a bola no chão, que sabe o que está fazendo, que teve bons e maus momentos no jogo, que era já esperado por todos nós, mas uma equipe diferente que me agradou muito nesse sentido. Mancini, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Também queria te hipotecar aí o feliz 2024. Obrigado. E te perguntar sobre a equipe hoje, independente do resultado em si, se você esperava mais do seu time, se você esperava isso do seu time, e eu estou falando fora resultado, né? Realmente o que a equipe fez em campo, ou se você ficou surpreso, foi até mais do que você esperava. Queria que você fizesse uma avaliação em relação a isso. Olha, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais, até em termos de resultado. Eu esperava que o Ceará fosse chegar à vitória, essa era a minha esperança. É lógico que do outro lado tem uma equipe que, pelo que eu me informei, é uma equipe que vem jogando junto nesses últimos anos, então é óbvio que essa é uma dificuldade para uma equipe que está sendo montada, uma equipe que fisicamente ainda não está no mesmo nível do adversário, mas eu vi muita coisa boa. Eu vi uma dupla de zaga que dominou o setor, que teve uma saída de bola interessante, que ganhou os duelos aéreos, 2 laterais que foram bem à frente. Acho que o Matheus Bahia fez um bom primeiro tempo, caiu um pouquinho fisicamente na segunda etapa. O Raí um pouco mais equilibrado em termos de cansaço, subiu um pouco menos do que o Bahia, mas também subiu. O meio-campo que tentou jogar, e até por isso, por muita movimentação, cansou um pouco. E à frente com 2 atletas de velocidade dos lados, o Saulo por dentro. Aí na segunda etapa a entrada do Alho deu uma movimentação melhor. Enfim, nós sabíamos que seria um jogo bem pegado, um jogo de muita marcação, aquele jogo onde você quer que a bola role e o adversário para toda hora. Aí chega no final, você espera 10 minutos de acréscimo, tem só 6. Enfim, essa atmosfera que é de um estadual, né? Então nós temos que entender, inclusive quem está do outro lado, mas acima de tudo, gostei de algumas coisas. Acho que o Ceará ele mudou bem a cara da equipe. Outras coisas que foram as oscilações dentro da partida, principalmente ali de 10 a 20 minutos do segundo tempo, que caiu de produção,
talvez em função física também, mas isso tudo a gente vai acertar, vai aprimorar, para que já no segundo jogo a gente já tenha um desempenho um pouquinho mais uniforme do que hoje. Mancini, boa noite novamente. Boa noite. O Ceará hoje era o visitante, né? Mas quando o Ceará joga no estádio Presidente Vargas, ele tem sempre boa parte da torcida, o estádio cheio. E hoje não foi assim por conta de uma decisão extra-campo, né? Do mandante, colocou o ingresso caro e tal. E a torcida do Ceará lotou lá Porangabuçu. Você acha que fez alguma diferença, assim, talvez se o estádio tivesse cheio, primeiro jogo, depois do que foi aquele treino, acho que até deve ter sido difícil para você explicar, de repente, para os jogadores estrangeiros, o estádio vazio depois de uma festa tão bonita como naquele dia. Você acha que se tivesse um ambiente que o Ceará está acostumado mesmo, teria sido até um pouquinho diferente? Porque até no início do jogo eu senti muito aquele jogo treino, né? Muito parecido até com o tempo de pandemia, sem torcida, sem barulho no estádio. Você acha que poderia ter sido diferente o jogo? Eu não tenho dúvida que seria diferente se nós tivéssemos o apoio do nosso torcedor aqui, né? Porque se nós tínhamos quase 5.000 pessoas lá na sede, né, com mais alguns que viriam, certamente o cenário seria outro. E foi muito estranho entrar em campo, não ver a torcida do Ceará, ter que ficar no banco dos visitantes também. Nós não estamos acostumados com isso. E isso, de certa forma, tem um impacto, porque você jogar no estádio onde normalmente você sabe que vai ter o apoio maciço do torcedor, de certa forma, eu acho que tira um pouquinho da concentração da equipe. Eu vi o Ceará, hoje eu já disse isso aqui, oscilou um pouquinho ao longo, principalmente do segundo tempo, onde inicia razoavelmente bem, cai um pouquinho de produção e melhora até que chega ao empate. São cenários que nós vamos enfrentar, porque nós temos outros jogos assim nesse mesmo perfil. Eu espero que as outras equipes tenham mais bom senso para diminuir o preço do ingresso, porque isso fará com que a gente tenha mais público no estádio, porque o futebol é uma festa, ele precisa do público no estádio, a gente não pode olhar só para o dinheiro, mas enfim, é a opção de cada um, né? Nós temos que respeitar, embora logicamente a gente não concorde. Mancini, boa noite, Samuel Conrado da Rádio Verdinha e da TV Diário do Sistema Verdes Mares. Eu queria fazer uma pergunta para você numa coisa mesmo de extracampo, né, que aconteceu no dia de hoje, a situação que veio a público do Christian Barletta, ele ter acionado o Ceará na justiça, pegou o presidente de surpresa. Queria saber a sua avaliação sobre essa situação, se você soube antes disso, e também se isso chegou a afetar o elenco do Ceará antes da estreia na temporada de 2024. Olha, o Ceará já soltou uma nota oficial sobre isso. Esse é um problema administrativo, é óbvio que eu não tenho muito a falar sobre isso. O que eu tenho a dizer é que a gente lamenta, né? Óbvio que eu lamento, porque o Barletta é um jogador que certamente hoje na partida seria importante, mas volto a dizer, por ser um assunto administrativo, eu não sou a pessoa indicada para falar aqui sobre isso. Oi? Aí eu teria que perguntar para todos os jogadores. E isso é muito recente, né? Se eu der uma outra resposta aqui, eu posso estar sendo evasivo ou até falar em nome de outros, e aí acho que não seria bacana. Mancini, boa noite. Eu sou o noite. Alex do Olhar Inclusivo, feliz 2024. Eu gostaria que você já fez a avaliação do time do Maracanã, gostaria que você falasse um pouco mais do time do Maracanã, te surpreendeu a tática, te surpreendeu algo no time, e falasse também um pouco do técnico Juninho Cearense, como que você vê ele no time do Maracanã. Juninho, que eu enfrentei muitas vezes aqui no PV contra, né? Não tive a oportunidade de jogar com ele, mas enfrentei várias vezes contra. Achei um time bem organizado. Eu já sabia que o Maracanã seria um adversário difícil, porque eles têm um tempo maior de treinamento, tem alguns atletas que sempre acompanham o Juninho aí nesses clubes, e isso, de certa forma, para um início de campeonato, acaba fazendo a diferença. Talvez lá na frente não. A hora que todas as equipes estiverem mais ajustadas, não, mas neste momento aqui acabou, de certa forma, tornando o jogo muito duro, muito difícil para a gente. Ô Mancini, boa noite.
Boa noite. Feliz 2024 para você, muita Obrigado, saúde para você, a igualmente. família. Obrigado. Luiz Eduardo TV Editora Dinâmica. Mancini, a proposta do jogo era aquela mesmo do time atacar pelos lados. Como é que você avalia aquelas posições, se eles conseguiram realmente te devolver o que você esperava dos seus atacantes? E para as próximas partidas, essa também deverá ser a proposta, até porque, se você for analisar, o Ceará sempre ele joga buscando o resultado, buscando o gol. E aí, quando ele joga com 2 atacantes, se os 2 não voltarem para repor com a defesa, então vai ficar sempre um buraco na defesa, vai sobrecarregar. Mas como é que você avalia a atuação dos lados, não dos jogadores, mas do trabalho que foi feito pelos lados? E como é que você já vê o próximo jogo, que é contra o Floresta, que é também uma equipe complicada? Nós só vamos ter jogos difíceis e essa é a tônica do futebol, dos estaduais, né? Eu vi o Ceará utilizando bem os 2 lados do campo. No primeiro tempo a gente teve a subida do Raí com o Facundo e com o Matheus Bahia do outro lado com o Eric Pulga. Nós acabamos atacando dos 2 lados boa parte do primeiro tempo. Na segunda etapa ficou mais centralizado aqui do lado esquerdo. Aí depois a gente teve a entrada do PV no lugar do Matheus Bahia, né? Mas essa vai ser a tônica do jogo, né? Nós temos que tentar usar os lados exatamente para o futebol. Se você enfrentar uma equipe que está fechado, você vai ter sempre muito mais dificuldade pelo centro do campo. E quando o adversário se fecha, ele quer exatamente isso. Ele quer roubar a bola no centro para poder sair no contra-ataque. Então, quando você está jogando e atacando pelos lados, você tem uma condição maior para interceptar essa saída de contra-ataque caso você erre. Enfim, eu acho que tudo isso daí que foi visto hoje, e eu elogio aqui a equipe do Ceará, porque não desistiu do resultado, mesmo quando estava perdendo de 1-0, foi em busca do empate, teve o lance do empate, teve até um lance duvidoso no final do jogo, que alguns atletas dentro do vestiário acenaram como pênalti, né, que infelizmente a gente não tem VAR, que é uma coisa que a gente tem que falar, porque 2024 a gente já deveria ter VAR em todos os jogos do Cearense, né, para que realmente porque nós já estamos acostumados com isso, né, então um lance desse, que é um lance decisivo nos últimos minutos do jogo, a gente acaba ficando aí sem saber o que realmente aconteceu. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, professor. Obrigado, abraço, pessoal.